Oi, eu sou a Mariana Ferrão, sou jornalista, especialista em saúde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o projeto Mãe Também Precisa de Colo. Uma iniciativa da Veleda que entende que, cuidando de você, a gente também ajuda a cuidar do seu bebê. E hoje a gente vai falar de um tema super importante. Se você ainda não assistiu aos outros episódios, vai lá, acessa o canal da Veleda, tem muito conteúdo bacana para você entender como é que a gente chegou nesse assunto aqui. Já teve muita informação importante. Hoje a gente vai falar sobre puerpério e baby blues, uma fase bem complexa da mulher e que acaba afetando toda a família se ela não for assim bem acolhida. E eu tô aqui de novo com a doutora Kátia Schuba, que é ginecologista, obstetra, ampliada pela antroposofia. Bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Mari, obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Prazer é todo nosso. E também tá com a gente Ana Paula Garbulho, consultora de aleitamento humano. Bem-vinda! Obrigada, Mari. Prazer estar novamente. Pra gente começar, eu vou contar do meu puerpério, assim, da primeira gestação, que foi um momento de muito desafio na minha vida. Eu fiquei vivendo uma angústia imensa entre amar aquela criatura que estava nos meus braços, né? Um amor que eu jamais tinha imaginado que eu poderia sentir. E, por outro lado, eu tinha alguns momentos em que eu achava que eu não ia aguentar, de tristeza, de cansaço, de desespero, de vontade de acabar com aquela criatura ao mesmo tempo. Hoje eu estava na fisioterapia de manhã, minha fisioterapeuta falou assim, uma amiga minha que acabou de ter bebê, falou assim, nossa, me falaram que eu tenho que colocar rede no apartamento, em todas as janelas do apartamento. Será que é necessário? O bebê ainda está no berço. Aí depois de 10 dias ela me ligou e falou, entendi, amiga, por que eu tenho que botar rede? É para não jogar a criança. E eu acho que a gente tem que normalizar um pouco isso, porque muitas mães sentem essa vontade, né? Cara, eu não vou afogar essa criança na banheira, eu vou jogá-la pela janela, não tô aguentando mais. E é muito confuso, porque como é que eu posso ter raiva de um ser que ao mesmo tempo é o ser que eu mais amo? Me explica um pouco, assim, quem quer começar? Bom, eu acho que é legal a gente até dizer o que é, né, o puerpério. Vamos começar um pouco mais para trás. Partindo do ponto de vista técnico, tudo que a gente encontra nos livros de obstetrícia, né? O puerpério é o período correspondente à recuperação do organismo da mulher daquele evento do parto. E tem uma duração, segundo os livros, de 6 a 8 semanas, mas a gente sabe que isso é tudo mentira. O que está no livro não vale nada. Exatamente. Foi escrito por homens. Exatamente. Né? Muito provavelmente. Exatamente. Então, assim, do ponto de vista de corpo físico, até a maior parte das modificações gravídicas, elas até se recuperam nesse prazo. Mas do ponto de vista emocional, essa duração ela não é linear. É um contexto que pode durar de semanas a meses, e eu já vi mulheres, inclusive com uma criança de 2 ou 3 anos, ainda vivendo a atmosfera puerperal. Então, é muito individual, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, até para conseguir ampliar a assistência, quando você avalia uma mulher que está amamentando e que tem as questões, o que ela está trazendo para você. Né? Mas então o que a gente está chamando de puerpério não é o físico, ou não é apenas o físico? Ou o puerpério é mais o emocional? Não é apenas o físico, o puerpério engloba tudo, né? Mas eu acho que, no fundo, o mais difícil do puerpério é ajustar o componente emocional com o vital. O corpo físico tem as questões, a recuperação, mas o que a gente vai percebendo enquanto profissional, que no fundo o que vai trazendo oscilações e esses sentimentos, o cansaço, etc., não é exatamente as questões do corpo físico, mas o puerpério engloba tudo. O que você quer? O que você chama de vital? O vital é aquilo quando você falou desse cansaço extremo, né? Essa falta de energia, de disposição, e que a puérpera, em qualquer fase, muitas vezes ela sente isso, porque, primeiro, tem a privação do sono. Nunca na vida, mesmo na época mais baladeira, né, as mulheres vivem tantos dias seguidos dormindo pouco.
e nessa irregularidade totalmente imprevisível, porque assim, ela se prepara para dormir, mas ela sabe que vai ser acordada 1, 2, mas ela não sabe direito como que vai ser. E às vezes tem noites tranquilas, onde, considerando que o bebê chora 1, 2 vezes, ela inclusive fala, nossa, foi ótima essa noite. Você vê que os parâmetros, né? E aí os bebês também, conforme vão crescendo e vão passando pelos picos de desenvolvimento, de crescimento, as demandas mudam, a necessidade de mamada muda. E às vezes você tá com um bebê que tá tranquilinho, né? Você fala, ai, nossa, agora... Relaxei. Aí vira de novo, né? O demônio da Tasmânia, né? Vira um gremlin. E aí tudo sai do controle, né? Novamente. Então, esse é o principal fator que esgota a vitalidade da mulher, é a privação do sono. Afora isso, toda a adaptação às inseguranças, então, a rotina de cuidados com o bebê, então, principalmente para quem é mãe de primeira viagem, é todo um terreno novo, cheio de informações, e a internet falou isso, o médico falou aquilo, a amiga falou aquele outro, então é difícil. E tem uma queda hormonal, né? A gente tem a progesterona que dá um bem-estar, uma alegria, uma leveza, né? Que é o hormônio, um dos principais hormônios gestacionais. E a gente tem uma queda da progesterona, a gente tem... Brusca. Com a dequitação da placenta, cai a progesterona e aí a gente vai ter os hormônios da produção de leite. Então, você tem prolactina, por exemplo, num pico de produção, né? Para a produção de leite. E a prolactina, ela é um hormônio, se a gente pensar ancestralmente, assim, que ela é um hormônio de te deixar mais fechado, mais na criação desse filhote. Então, aquele momento eufórico da gravidez também vai ser substituído por um momento de introspecção, né, de se resguardar. E quando você fala da privação de sono, eu só consigo pensar, privação de sono é método de tortura. Mas é verdade. E você sabe que eu ouvi em uma palestra, em algum momento da minha vida, e me marcou, um profissional dizendo assim, olha, ninguém toma decisões na madrugada. Ninguém pode se separar na madrugada. Ninguém pode decidir se vai, por exemplo, ofertar um bico artificial na madrugada. Se, sei lá, vão contratar uma babá. Qualquer coisa, assim, porque tá todo mundo fora do seu equilíbrio. Na madrugada, tudo tá exacerbado, né? Então, vem um choro mais intenso, né, dessa puérpera. Não, e eu diria até mais, não é nem só na madrugada, mas acho que qualquer momento que você já está com sono, não tome decisões. Isso! Né? Não precisa ser de madrugada. E achei interessante que a doutora falou da balada, mas é muito diferente, né? Porque quando você vai pra balada, você é adolescente, beleza, você chega em casa, ainda que você chegue 8 da manhã em casa, você vai dormir ad eterno no sábado, né? Sem ninguém te acordando, né? Porque você chega 8 da manhã e se você não tiver escola no dia seguinte, você vai dormir até as 5 da tarde e tá tudo bem. Você escolheu o horário de ir, dormir e de acordar. Exatamente. Agora, pra mim, por exemplo, a coisa mais desafiadora era exatamente não ser mais dona do meu tempo. Uhum. Essa história de que o seu tempo não pertence mais a você, que tem alguém, um ser que depende de você, pelo menos essa era a minha sensação, um ser que depende de você, né, no caso de mim, para sobreviver, e que vira, portanto, dono do meu tempo. Eu não quero dar de mamar agora, mas eu tenho que dar de mamar agora. Eu não quero acordar agora, mas eu tenho que acordar agora, porque você precisa mamar agora. Então, isso eu acho que é muito desafiador, ainda mais na nossa geração de mulheres já independentes, que já trabalham e que já são donas da própria vida, né? Sim, sim. Maria, eu costumo até dizer que o puerpério também tem uma vivência de luto. E o luto disso que você já se deu conta de que você não tem mais a autonomia que você tinha e que o seu tempo agora ele vai ser dividido entre várias outras demandas, né? E que a vida não vai ser mais como antes. Então a mulher vive também esse período de luto. E outro luto também, por mais que não seja o primeiro filho, é um portal onde a mulher ela deixa de ser apenas filha para se tornar mãe. Então é como se ela tivesse também que deixar morrer a filha lá atrás para assumir esse novo papel, né? Então a gente tem 2 lutos aí nesse processo do puerpério também. Interessante você falar sobre isso, porque para mim isso foi muito forte. Como eu já não tinha mais mãe no meu primeiro filho, minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos e eu tive o primeiro com 35, o nascimento do meu primeiro filho foi um reviver do luto da minha mãe. Porque eu costumo dizer que uma coisa é você não ter mãe e outra coisa é você ser mãe sem ter mãe.
porque a minha mãe fez muita falta, de um jeito que eu nunca tinha sentido a falta dela. Porque, óbvio, eu já tinha sentido a falta dela de milhares de maneiras diferentes, né, em 15 anos. Mas eu nunca tinha sentido a falta da pessoa que eu mais amava e mais confiava na vida para simplesmente dizer, né, me deixa descansar um pouco. Porque eu acho que quando a gente tem uma relação gostosa, saudável, né, e que era muito o que eu tinha com a minha mãe, a mãe é essa pessoa que vira depois também uma super rede de apoio ali, o começo de uma rede de apoio, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas para mim foi muito um marco de um novo luto. A mãe, acho que é a pessoa que, quando a gente tem uma boa relação, que a gente mais confia, que é eu lembro de ter a sensação, assim, de quando minha mãe estava em casa, que foram raros os momentos, porque ela morava em outra cidade, e eu entregava meu filho na mão dela, e eu fechava o olho e dormia profundamente, como eu não conseguia dormir em nenhum outro momento. Eu tinha a certeza de que ele estava nas melhores mãos, além do pai dele, né? Mas assim, em rede de apoio, seria essa figura, a minha mãe. Na segunda filha, a minha mãe não pôde me ajudar, ela estava cuidando do meu pai doente, eu tive uma crise no meu puerpério. Foi a primeira vez que eu chorei. A Melissa tinha 4 meses e meu ex-marido até falou assim, nossa, eu não te vi chorar nesse pós-parto. E eu falei, nossa, é mesmo, eu tô bem nesse pós-parto. E com 4 meses eu tive uma crise porque eu queria a minha mãe perto, assim, do tipo, eu queria que minha mãe morasse numa casinha aqui no bairro pra eu passar a tomar um café da tarde, sabe? E eu lembro de pra ela chorar fazer o supermercado pra você, pra lavar louça, né? Tudo, né? E de querer ter essa proximidade. E assim, tem esse luto de você se tornar mãe e perder esse posto de filha, mas também cada filho tem um processo. O meu terceiro puerpério foi muito mais difícil que o segundo. Uau. E se a gente pensar, o primeiro foi difícil, o segundo foi tranquilo, o terceiro era para eu tirar de letra. Mas emocionalmente haviam outras questões. Então o terceiro foi muito mais intenso. Então também não tem essa de assim, o baby blues ele é intenso só no primeiro filho? Não, depende do teu momento. Eu já acompanhei o parto de uma cliente que o companheiro dela, ele sofreu um acidente, ela estava gestante de 6 meses e ele faleceu. Então, o puerpério da segunda filha, né? Foi muito mais intenso, porque ela não tinha a presença dele, tem outras coisas. E o baby blues, ele é marcante para 90% das mulheres. Vamos explicar o que é o baby blues, então? Como é que a gente define o baby blues? Então, vamos lá. Assim, o baby blues, na verdade, ele é um acontecimento, vamos dizer assim, que afeta 80% a 90% das mulheres no pós-parto. E ele se caracteriza por alguns sintomas, então, por exemplo, um pouco de ansiedade, inquietação, labilidade emocional, então um choro fácil por motivos não tão relevantes, né? Tá certo que isso é um pouco relativo, né? Conforme o ponto de vista. Alterações de sono, de apetite, cansaço, mas uma preocupação excessiva com o bebê, mas nada que afete a relação, né? Assim, mais profunda com o bebê. E ela costuma começar ali, eu diria que no 3º, 4º dia pós-parto, e que coincide geralmente com a fase da descida do leite, o que tem muito a ver com as questões hormonais, né? Então, só um pequeno adendo, complementando ao que a Ana falou, a prolactina que começa a subir, né, depois da saída da placenta, ela traz mesmo esse recolhimento natural do efeito hormonal. Mas, por outro lado, tem uma superinibição do ponto de vista hipofisário, porque a mesma glândula que produz a prolactina produz o FSH e LH que dão início ao ciclo menstrual. Então, se bloqueia a produção desses outros hormônios. Então, eu costumo até dar um exemplo, é como se a mulher entrasse numa menopausa transitória. Né? Então, uma queda de hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, o que traz efeitos físicos e emocionais correspondentes. Então, o baby blues ele tem muito a ver com isso também. E aí, coincidindo, então, como eu estava dizendo, com a descida do leite, com essa circunstância da volta para casa, para quem optou por um parto hospitalar, geralmente aí, no 2º, 3º dia, está voltando para casa e se vê sem o suporte que o hospital, quer queira ou não, oferece.
e lidando ali com aquelas responsabilidades, a percepção da responsabilidade que ela tem sobre a criança. Então, tudo isso contribui para o aparecimento desses sintomas que a gente chama de baby blues. Porém, esses sintomas eles devem ir aliviando, amenizando, ali por volta de 6, 8 semanas pós-parto, eles acabam meio que passando, né? E são sintomas mais leves. Então, no fundo, o que diferencia o baby blues da depressão pós-parto é a intensidade e a persistência dos sintomas na linha do tempo e que não afete, ou a forma como afeta a relação da mulher com ela mesma e com relação ao bebê. Porque a depressão pós-parto, ela cursa, além desses sintomas que eu comentei, com sintomas a mais, né, como uma tristeza profunda, inexplicável, um desinteresse pelas atividades cotidianas, um desinteresse até pelo bebê, uma sensação de incapacidade de cuidar do bebê, até raiva do bebê, e isso pode chegar até a pensamentos suicidas, né? Então, a depressão em si, ela tem uma duração possível muito mais longa e normalmente ela começa ali na 2ª, 3ª semana pós-parto e ela pode durar até 2 anos depois do parto, né? E normalmente necessita de tratamento medicamentoso, psicoterápico, outra abordagem. Mas o que diferencia uma da outra é a persistência, a intensidade e a forma como influencia a relação da mãe com ela mesma e com o bebê. Vocês acham que, ainda numa configuração onde a maioria das famílias é formada por homens e mulheres, o fato dos homens não terem a variação hormonal e terem dificuldade de entender o que acontece com a mulher nesses ciclos todos, nessas montanhas russas, isso também é um agravante para a história do puerpério? Essa dificuldade de comunicação e de os homens ampararem isso? Ou vocês acham que isso já está superado e está melhor, e que eles já conseguem entender e que está tudo certo? Eu acho que tem perfis, né? Tem alguns homens, inclusive, que eles vivem sintomas muito semelhantes de engordar, de ter náuseas, de passar mal mesmo. Tem um nome, não tem? Tem, mas eu não estou lembrando aqui. Eu também. Mas, enfim, é como se o homem ficasse grávido junto com a sua companheira. É comum isso? Não. Não é super comum. Tá, mas existe. Existe. Mas a questão é que os homens, eles têm um outro comportamento de forma geral, eles são muito racionais. Então, eu vou te dar um exemplo com a amamentação, que é o que eu mais tenho contato. Dentro da amamentação, quando eu chego num ambiente, eu percebo... vamos falar de um casal hétero, né? Uma mulher que está amamentando com um desejo imenso de seguir com a amamentação, porque ela sabe, ela estudou, ela viu que isso era o melhor para o bebê e ela quer seguir. E você vê um homem muito racional, do tipo, nós vamos tentar e se não der, tá tudo bem, dá uma mamadeira, um leite artificial, nós temos condições de comprar o leite, isso não é um problema para nossa família. E é muito cartesiano o pensamento masculino, né? E isso geralmente agrava a tristeza dessa puérpera, porque ela pensa, eu não estou sendo compreendida. Né? Ouvida, né? Exato. Meu sentimento não está sendo legitimado. Legitimado. Né? Mas eu acho que também é importante a gente comentar que a sociedade, a nossa cultura de forma geral, ela intensifica o nosso baby blues quando ela coloca os não podem, né? A gente estava aqui falando... Ou os tem que, né? Tem que e não pode. Tem que e não pode, acabou com tudo, Exato. Né? Então, você tem que amamentar e você não pode consumir café, chocolate, sua libido já não tá lá muito boa, também culpa da prolactina e desse bloqueio dos hormônios sexuais. Então, é muito comum que uma mulher não tenha libido nesse pós-parto, especialmente nos primeiros meses ali. E aí ela pensa, nossa, mas qual é a minha fonte de prazer? Eu não posso comer chocolate, eu não posso tomar café. Posso tomar vinho, eu né? não posso tomar vinho, né? Exato. Né? Que, enfim, hoje a gente tem artigos. Estão falando também que eu não posso transar, né? Durante o mês. Exato. E aí imagina, onde estão as fontes de prazer? Também, é melhor esperar para fazer atividade física depois de 30 dias. Então, é como se fossem 30 dias nebulosos na vida de uma mulher, né? Tudo que me dá prazer tá proibido. Eu tenho privação de sono, eu sinto muitas vezes dor para amamentar e eu tenho que lidar com isso, né? Vamos lá. Então, tem alguma coisa boa, gente, pra gente falar? Tem muitas coisas boas. Acho que a primeira delas é que a grande maioria disso é mito.
Acho que essa é a primeira coisa boa, porque as pessoas falam, eu não posso comer chocolate. Tá, mas quem falou que não pode comer chocolate? Mas eu não posso ter relações sexuais. Tá, mas você sente vontade? Você tem dor? Como é que tá o teu períneo? Como é que foi seu parto? Como é que tá a sua recuperação? Eu não posso fazer uma atividade física. Tá, mas você pode caminhar, né? Então, vai buscando. E outra, né? Primeiro ponto, entenda que você não precisa segurar esse fardo sozinha. Porque é muito novo, né, Mari, a gente parar para pensar que a gente cria filhos sozinhas hoje, né, dentro de 4 paredes. Como é que criou a minha avó 13 filhos? Com uma comunidade ajudando, uma amamentando o filho da outra. Não que a gente esteja dizendo que isso pode, né? A gente hoje sabe que não. Mas todo mundo se ajudava. E aí agora a gente coloca toda a responsabilidade nas costas de um casal, sendo que o companheiro volta de licença paternidade em 5 dias. E você fica sozinha com a responsabilidade de cuidar, criar, entender e se vincular a esse bebê. Mas o lado bom disso, isso é mito. Então, primeiro, você não tem que passar por isso sozinha. A gente vai falar de rede de apoio, né? Então, é importante pensar na rede de apoio. Segundo, pode comer um chocolate, sim, desde que seu bebê não tenha a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, né, você... Pronto, já tem um senão. Não, mas aí desde tem... que... Mas a doutora também ia falar do lado bom, vai. Então, assim, só finalizando a questão da relação, né, desse companheiro, e você perguntou se ele também, eventualmente, vivia alguma questão hormonal. Eu acho que, assim, muito, muito acima dessas questões físicas, fisiológicas, orgânicas, que o homem, obviamente, não vai passar, né? Mas eu acho que o que diferencia muito é o homem, ele ter uma inteligência emocional. Uma empatia. Porque por mais que ele seja racional e ele tenda a ter esse pensamento mais objetivo de, bom, não consegue amamentar, tá tudo bem, a gente compra mamadeira, o leite, tá tudo certo, né? E para ele tá tudo certo. Mas deixa eu me colocar no lugar dela. Para mim tá tudo certo se o bebê mamar na mamadeira. Mas e para ela? Então, às vezes ele também tem que silenciar e apoiar, mesmo que ele às vezes pense de uma forma diferente, mas a inteligência emocional, ela vai muito além da cognitiva racional, e é você conseguir olhar para o outro e se colocar no lugar dele, né? Então é isso que eu acho que às vezes traz ali muitos conflitos no casal nesse início. Né? Até porque não tem outro jeito, né? O bebê passa a ser a prioridade da mulher, né? E para o homem é mais difícil muitas vezes entrar nessa relação. Sim. Né? Então ele perde um pouco de espaço ali, pelo menos no comecinho, né? Porque demanda muito o bebê. E se não houver mesmo essa inteligência emocional, fica muito difícil de manter essa união entre os 3, né? Porque a mulher precisa confiar também que o homem pode fazer do jeito dele e que tá tudo bem, porque acho que tem muitas, eu pelo menos conheço muitas amigas, e eu mesma passei por isso, de um extremo controle. Não, eu vou fazer do meu jeito, porque só o meu jeito é bom, né? Não posso confiar em ninguém, você não sabe, eu que sei, né? E aí não deixa também o companheiro entrar naquele cuidado, porque o que aliviaria um pouco do cansaço. Então tem um pouco dessa dificuldade. E como é que reforma esse equilíbrio, né? Porque tem uma mudança estrutural ali muito forte. E aí tem que ter inteligência emocional dos dois lados, mas a mulher tá numa dificuldade de ter inteligência emocional. Exatamente. Nesse momento, né? Não dá para cobrar dela essa inteligência emocional, mas se o companheiro ou companheira tiver esse olhar, eu diria que 80% da paz ali naquele momento, né, na casa, no lar, vai ser conquistado. Né? E eu acho que tem uma questão também que é a idealização que a gente faz da criança, né? Do bebê, seja uma menina ou um menino, que é assim, vou contar de novo o meu exemplo, né? No primeiro filho, eu me preocupei muito mais com o enxoval, o bercinho, a decoração do quarto, o não sei o quê, né? Ficava imaginando, vai ficar muito fofinho isso aqui, etc e tal, do que com o que era o real mesmo. Pô, o que eu vou passar, onde eu vou estar, como é que é ser mãe, quais são as demandas de uma criança. E na hora que a gente se depare, né, eu tenho um amigo muito engraçado também que fez uma música, o filho não nasceu, nem sei se é filho ou filha, mas assim, não nasceu, e ele quer tanto ser pai, que ele fez uma música. E ele
canta nos shows essa música dizendo assim, não, vai ser tudo lindo, eu vou cantar essa música, eu vou sair do quarto de fininho e ela vai estar dormindo e não vai acordar, e eu vou dormir 12 horas, e aí todo mundo dá risada, né? Então tem essa idealização de que a criança vai ser daquele jeito que você precisa que ela seja. E muito provavelmente a criança vai ser exatamente do jeito que você não quer que ela seja, né? Até para te ensinar algo que você precisa aprender nessa vida, né? Exatamente. Essa idealização, há mais de 10 anos eu dou cursos para casais para falar de cuidados com o bebê e preparação para esse momento do pós-parto. E a primeira coisa que eu digo para eles é assim, eu vou assustá-los, porque eu vou falar do pós-parto como ninguém falou para vocês. E se vocês estiverem preparados para o que vai ser difícil, tudo vai ser mais fácil, né? Porque esse lado, essa perfumaria da gestação e do pós-parto, né, de a roupinha, o guarda-roupinha, o tema do quarto e etc. O cabeleireiro na sala da maternidade, né? Toda essa questão, ela é, de alguma forma, instagramável. As pessoas não querem falar do que é difícil. Eu já discuti com alguns casais, assim, na verdade, com o lado racional, que é o marido, que ele falava assim, mas se a gente ficar falando de tudo que é difícil, parece que vai ser ruim. Aí eu, não, veja só, vai ser maravilhoso, porque não tem como não ser maravilhoso. A hora que você olhar para o seu bebê, vai ser incrível. Então, esse lado, ninguém precisa te explicar. A gente precisa desmistificar que tudo é romântico. E aí eu falo sobre essa relação do casal, assim, olha, quando vocês tiverem que tomar alguma decisão sobre o bebê, que sejam vocês dois, porque aí vocês se conectam mais. Então, assim, vamos dar chupeta? É uma decisão nossa. Vamos dar mamadeira? É uma decisão nossa. Vamos colocar para dormir no berço, ou na cama, ou no carrinho? É uma decisão nossa, né? Para que vocês se fortaleçam. E quebrar esse romantismo não significa quebrar o que é lindo. Significa estar mais preparado para o que vem, né? É mais ou menos assim, olha, você vai conhecer um país muito frio, você tá louca para conhecer a neve, a beleza da neve, a paisagem toda branquinha. Mas o ônus é que você vai sentir frio. Que o nariz vai ficar gelado, que talvez a sua pele fique cortada do frio. Então é isso. A gente não está dizendo, não vai ser bonito ver a paisagem branca. O pós-parto é a mesma coisa. Vai ser lindo. Você vai se apaixonar por essa criança, mas em alguns momentos você vai falar, eu queria ter o meu tempo de volta, eu queria dormir uma noite inteira, eu queria ter vontade, tempo e disposição para ter relações sexuais com o meu companheiro. E vice-versa, né? E o companheiro também, porque ele também cansa, não é? Também, não claro. Gente, né? Sem dúvida. Então, é importantíssimo a gente falar do pós-parto sem esse véu de que tudo tem que ser... Porque ele é perfeito, desse jeito, né? Ninguém é a mesma pessoa depois que passa pelo pós-parto. Não mesmo. Nem um homem, nem uma mulher. E era isso justamente que eu queria, né, falar quando você perguntou, mas o que tem de bom, né, nisso? E aí, de um ponto de vista mais sutil, né, quando a gente olha para a gestante, né, e o Rudolf Steiner já falava disso, a mulher gestante, ela é completamente cósmica, ela entra em contato com o plano espiritual o tempo todo, e o momento do parto, ela se abre, qualquer que seja a via de nascimento da criança, como um verdadeiro portal da passagem desse ser espiritual, né, do plano espiritual para o plano terreno físico. E nesse aspecto, o puerpério, ele pode ser visto como um ritual de iniciação, né, um ritual de passagem. E é um momento onde a mulher ela vai se redescobrir, ela vai aprender a se relacionar com esse novo ser que ela trouxe do plano espiritual. Ela vai aprender a se relacionar com o mundo, com outros olhos, porque ela vai transformar a maneira como ela pensa, como ela sente, como ela atua. E para isso ela precisa de tempo. Então é muito importante que a mulher se permita viver o puerpério, viver até um certo recolhimento, até onde ela se sente confortável, para que ela entre em contato com esses pensamentos e sentimentos e novas sensações, além dos desafios do dia a dia, né? E quando ela se permite isso, esse processo da maternidade, ele se transforma num caminho enorme de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, que vai transformar ela para a vida toda.
Você sabe que ontem eu estava conversando com tive uma reunião na escola do meu filho, com a professora. E aí, entre outras coisas, ela falou assim, olha, ele não tem problema nenhum pedagógico, né? Um super bom aluno, etc e tal. Mas aí a gente percebe que ele é uma pessoa extremamente preocupada com a expectativa dos outros. Eu falei, eu sei disso, né? Conheço a peça, teve de onde puxar, né? E aí eu estava contando para ele dessa conversa depois. O que mais que a minha professora falou, mamãe? Eu falei, olha, ela falou que talvez seja o caso de você se libertar um pouquinho das expectativas dos outros e tal, né? Fazer mais aquilo que você reconheceu o seu próprio valor, né? Mas tá tudo certo, Miguel, porque, assim, a mamãe também sofreu muito, assim, queria agradar todo mundo, etc e tal, era muito preocupada. E quando você conseguiu se libertar disso, mamãe? Quando você saiu da Globo? Eu falei, não, quando eu tive vocês. Porque acho que a maior transformação começa aí mesmo, né? De você começar a se reconhecer e falar, cara, quem sou eu aqui? Para mim, a maternidade foi um portal de autoconhecimento como nenhum outro vivido, enfim, em retiros, né? Faz silêncio, fica em jejum. Nada se compara ao portal da maternidade para autoconhecimento, né? Eu acho que realmente isso é impressionante. Agora, você falou do tempo, doutora, e eu fiquei com vontade de te perguntar sobre aquelas mulheres, que tem muitas, né? Que hoje em dia dizem assim, mas eu nem vou sair de licença. Não, semana que vem eu já volto para a clínica. Não, eu quero voltar a trabalhar. Não posso parar. Não, e aí leva a criança, volta a atender, né? Muitas profissionais autônomas também que dependem dessa renda, então não podem se dar ao luxo mesmo, né? Não têm o privilégio de ter uma licença maternidade ampliada. Que impacto isso tem nesse puerpério? Vai ser mais desafiador, né? Porque ela não vai ter o tempo necessário para entrar em contato com essas emoções, esses sentimentos, tudo vai ficando atropelado no dia a dia, né? Vai chegar um momento onde ela vai pedir socorro. Tem uma conta que chega. Tem uma conta que chega. E essa conta, ela é só da mulher ou ela passa a ser do bebê também? Pode ser também do bebê, porque você sabe que tem há pouco tempo atrás, eu comecei a ler uns estudos mais de ancestralidade, os aspectos transgeracionais, né? Umas coisas assim bem que eu gosto muito. E aí, assim, a pergunta que me chega é assim, como que a gente torna a maternidade mais leve, né? Pergunta de $1 bilhão de dólares. 1 bilhão, não talvez seja até um dos temas do nosso próximo videocast, mas um dos mecanismos é a atitude interna que a mulher tem perante a maternidade. E essa atitude interna, ela já começa a ser conquistada até com o não verbal que ela recebe dentro da barriga da mãe. Com a maternagem que ela recebeu. Que a avó deu para a mãe. Que a avó deu para a mãe, que a mãe deu para ela. Ou seja, parte não está no nosso controle, né? Exatamente. Então, quer queira ou quer não, esse preço a se pagar também não vai ser só da mãe. Ao longo da vida, biograficamente, tem acontecimentos aí que podem ser bem determinantes. Mas tem algo bem bonito nessa teoria transgeracional, né? Que se eu decido, por escolha e com capacidade emocional, de romper esse ciclo de uma maternagem que não foi leve, que não foi gostosa, que não foi boa, e de todas as outras, né, situações que a gente enfrenta na vida ou traumas, eu também limpo para trás e para frente, né? Existe até, assim, nisso que eu estava lendo, né? Tem uma frase que diz o seguinte, quando uma mulher se cura, ela cura a filha de sua filha. É muito arrepiante isso, né? Lindo. É arrepiante, eu acho, ou a filha do seu filho, no meu caso. Exatamente. Mas... Ou o filho do meu filho, né? Eu não tenho filha, então... Agora, a gente falou de um monte de sintomas e a gente falou sobre a relação deles com os hormônios. Tem como a gente fazer reposição hormonal nesse momento para que a gente não tenha esses sintomas? Ou isso atrapalharia toda a questão do aleitamento e não dá? Não, Mari, não daria. Não daria, assim. Primeiro que todos esses, assim, se ela for usar hormônios, eles vão passar para o leite, né? A progesterona ainda seria até aceitável, como existe contraceptivo hormonal de progesterona possível, compatível com o aleitamento, vai passar para o leite, o bebê vai receber, e inclusive ele pode interferir com a produção do leite. Mas o estrogênio, por exemplo, vai passar pelo leite e pode ter consequências para o bebê, principalmente os bebês do sexo masculino. Então, realmente, essa possibilidade de reposição hormonal no puerpério não tem. E o que dá para fazer? Como tratar isso? Dá para amenizar?
Olha, assim, eu como médica antroposófica tenho as minhas bruxarias, né, que a serem avaliadas e prescritas na consulta. Então tem muita coisa interessante que dá para fazer para trazer alívio, para trazer a conexão com alguma coisa que precise, para proteger um pouco mais, porque tem mulheres que são, eu brinco, são esponjas, né? Então elas vão captando todas as energias, o que as pessoas estão, o não verbal, né, das pessoas, e às vezes a gente precisa também bloquear isso um pouco para trazer um bem-estar. Então, esse é um ponto. Outro ponto é, como a Ana estava falando, revisitar essas coisas que são os mitos proibidos e que podem ser uma fonte de prazer e de autocuidado. Então, é importante que ela estabeleça os oásis, né, de prazer. Porque sabe o prazer... que era um oásis para mim? Dançar com o bebê no sling. Porque Maravilha. essa história de que não pode fazer atividade física, nananana. Nossa, botava no sling e dançava. Dança assim, materna. Nossa, era muito gostoso isso. Isso para mim era um oásis de prazer, de bem-estar, que me revigorava, assim. Fiz muito. Para mim, sempre foi sair de casa. Então, quando a Maia nasceu, que a gente estava na pandemia, eu pensava, e agora? Porque com os outros era assim, vou tomar um cafezinho na padaria, ou comer um pãozinho de queijo na padaria. Era eu sair, ver gente, né? Falar bom dia, boa tarde. E aí, na pandemia, eu fiquei bem preocupada. Uhum. E aí, eu passei a fazer caminhadas no parque. E eu adoro. Então, eu colocava ou no carrinho ou no sling e caminhava todos os dias. E esse era o meu oásis. Caminhar para ver natureza, para respirar um ar mais fresco, né? E isso, para mim, fazia toda a diferença. Então, às vezes, eu caminhava 2 vezes no dia, quando eu estava muito ansiosa, porque essa sensação de vou fazer isso, mas não dá, porque o bebê está demandando. Então, você tem uma expectativa, né? De vou pôr a roupa na máquina, vou fazer uma comida, vou lavar essa louça, vou, sei lá, responder esse e-mail, né? E aí, o bebê não deixa você fazer nada daquilo. E mal você toma um banho, né? Os banhos são rápidos, porque você tá de ouvido e tal. Então, eu falava, opa, o que eu posso fazer com o bebê, né? E aí eu colocava no sling, ia caminhar, esse era um dos meus oásis. Mas agora que a gente tem essa liberdade de ter contato, eu acho super importante. Inclusive, eu recomendo sempre para as mães que eu atendo, para elas verem a programação do Cine Materna, que começou lá atrás. É muito legal. É muito legal. A gente viu o início do projeto. E o Cine Materna, ele é uma forma de socialização para mães, né? Porque... tá todo mundo no mesmo barco ali, né? Exatamente. Geralmente, o seu círculo de amizades não tá disponível para sair com você terça-feira à tarde. Né? E aí, você vai... eu vou pegar uma sessão de cinema e tomar um café com um monte de mães que estão passando pelas mesmas angústias. Exato, maravilhoso. Fui muito no Cine Materno. Muito. Não, isso é um método de lidar com o baby blues e com a depressão também. Não, né? e outra, esse né? espaço. Uma sessão de massagem, né? Um Watson. Watson. Nossa, o Watson é uma delícia. Massagem na água, para quem nunca fez, né? Muito gostoso. Até uma sessão de terapia, né? Quem faz psicoterapia e faz há muito tempo e às vezes tem que dar uma parada, a volta ao processo psicoterápico também é um presente que você dá a si. Né? E hoje em dia, podendo fazer online, o bebê pode ficar ali do lado, você pode amamentar o bebê enquanto você faz a sessão, né? Tá tudo certo, né? Dá para levar o bebê também, óbvio, na sessão, né? Mas em casa facilita um pouco, até se você tiver alguém para te ajudar. Mas... E para isso precisamos de quê? Rede de apoio, que a gente vai falar depois. Agora, você falou da bruxaria. A bruxaria a gente acha em farmácia, a gente acha onde a bruxaria? Então, existem algumas medicações, né? Como as da Veleda, a antroposófica, que é o que eu tenho familiaridade, que tem uma linha que ela é pronta, que tem algumas coisas básicas que podem ser usadas praticamente para todas as questões, né? Então, nervosismo, insônia, ansiedade. Tem coisas que dá para chegar, por exemplo, na Veleda e falar, eu estou me sentindo muito agitada, muito ansiosa, muito nervosa. A pessoa lá, a atendente vai dizer, eu acho que você pode levar esse e não precisa ter uma receita médica. Agora, a gente pode lapidar essa prescrição, mas para lapidação é necessário um atendimento médico para que esse profissional conheça a paciente, suas peculiaridades, a sua constituição, a sua biografia, as suas necessidades e a partir daí formular. E aí nessa formulação,
eu coloco o que eu senti necessário. Mas aí essa precisa ser manipulada com uma prescrição médica. Entendi. Outra coisa que eu usei muito nesses momentos foi o chá da mamãe. Sim. Que para mim era, inclusive, um diminuidor de angústia. Diminuía a minha angústia porque eu sentia que aumentava a minha produção de leite. E a produção de leite era uma angústia para mim. Era assim, meu Deus, né? Porque também o estresse e a ansiedade e a falta de sono alteram a produção de leite, certo? E aí você fala assim, cara, tô diminuindo. Aí você aumenta o estresse, porque você diminui o leite, aí você fica mais estressada ainda, porque você não tá produzindo leite suficiente, ou porque você acha que não é suficiente, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui a primeira viagem que eu fiz com meu filho, com o primeiro filho, para Porto de Galinhas. E eu levei a minha sogra junto, né? E tava super animada. Falei, nossa, finalmente vou conseguir dar uma caminhada na praia, vou conseguir passar uma tarde com meu ex-marido, descansando e tal. Eu levei a bomba de amamentação. Falei, então eu vou tirar leite e ela vai dar uma mamadeira pra ele, comer o leite, tá tudo certo. Quando eu cheguei lá, eu liguei a bomba na tomada e era 220, a bomba pá! Ai, meu falei, Deus. E foi, não, foi, eu falei, eu fiquei numa angústia de que eu ia matar o bebê. Porque eu falei assim, cara, não vou ter produção de leite, eu precisava da bomba pra hiperestimular, eu tava numa fase muito estressada, muito, muito, muito. E aí eu lembro que eu liguei pra minha consultora de aleitamento na época, e ela falou assim, você tem o que o bebê precisa. Só confia nisso. E foi a frase que me salvou. Porque às vezes eu acho que isso também acontece, né? Quando a gente entra nessa confusão mental, emocional, de muita angústia, de muito estresse, de muita ansiedade, a gente para de confiar em si mesma. A gente sente que não é capaz, né? Isso só piora, né? Sim. E às vezes a gente precisa dessa voz externa que diga pra gente assim, tá dentro de você, vai buscar que você encontra. Né? De alguém que seja mais experiente que a gente, de alguém que já tenha passado por aquilo, porque às vezes, como primeira vez, é muito difícil da gente ter essa autoconfiança, né? Sem dúvida. Na amamentação, então... Porque, imagine, essa responsabilidade de você nutrir um bebê, oferecer para ele tudo que ele precisa, e as pessoas esperando que você saiba que está tudo bem. Então, assim, e o bebê tá mamando bem, né? É uma pergunta tão subjetiva. Eu vejo muito isso com as mães que eu atendo, que falam assim, mas o pessoal da maternidade falou que o bebê estava mamando bem. Mas o que significa mamar bem, né? Ninguém te deu ferramentas para você entender o que é mamar bem. E, Mari, o que acontece? Desde o processo gestacional, a gente tem perdido cada vez mais o poder de se sentir e de se conectar com o bebê. Então, veja, eu me lembro que grávida, eu tinha um aparelhinho em casa, sonar, né? Eu tenho mais de um sonar, de 2 ou 3 sonares, que eu podia o tempo inteiro escutar o coração do bebê. Ai, meu Deus. Mas eu não pegava. Ah, bom. Não, é isso que eu tô dizendo. Eu não pegava. Eu já ia te matar. Porque eu pensava assim, eu preciso sentir que meu bebê tá bem pelo sentir. E existe um aparelho que faz uma medição do quanto o bebê mama de leite. E eu me lembro que quando trouxeram o aparelho para o Brasil, eu estava dando curso, foi uma aluna que veio de Israel e trouxe para eu ver o aparelho. Eu falei, você já pensou se isso daqui vira moda? As pessoas perdem totalmente a percepção do seu próprio corpo, porque a gente palpa a mama para sentir se ela tá mais cheia, qual mama tá mais cheia, qual mama eu vou dar. E na gestação a gente começa com o sonar, aí vem os ultrassons, agora vem o ultrassom 4D, que você consegue ver tudo, e a gente vai perdendo essa coisa dessa conexão com o bebê que é super rica, né? E na amamentação também. Então, veja, ela precisou dizer para você o óbvio, né? E ainda bem que ela fez isso. E eu teria dito, além do mais, assim, olha, mas se você precisa tirar leite, se você quer tirar leite para poder ter um momento seu só com seu marido, você pode fazer ordenha manual, você não precisa de uma bomba, né? Então, essa dependência da tecnologia. Da máquina, né? Exato. A gente tá ficando cada vez mais dependente, né? Desde a gestação, com os ultrassons e tarará, e a cardiotoco e tal. E aí a gente vem e traz isso pra amamentação, com um aparelho que faz a leitura dos ml e vai para a bomba de amamentação e depois o aparelhinho que faz ruído branco e, né? E eu acho que pegando esse gancho, né? Até pra gente poder, assim, se você tiver dúvida, você assiste de novo esse episódio, porque eu acho que vale a pena pegar todos os sintomas que vocês falaram e deixar lá na geladeira, sabe? Assim, porta da geladeira, coloca um post-it dizendo tudo isso aqui é normal, é esperado, acontece com
a maioria das mulheres. Porque para você não se sentir um ET. E aí você vai lá, não faz um diáriozinho de autocuidado, de como você tá se sentindo naquele dia, e fala, não, tô assim. Aí você vai, faz um checklist. Ah, tá dentro do esperado, tá desse tempo. Porque daí a gente também vai entendendo que esse tempo é necessário e que aquilo é passageiro, né? Faz parte desse ciclo, faz parte desse ritmo que uma nova vida colocou na nossa vida. E tá tudo certo, porque eu acho que o desespero nossa, eu nunca senti nada disso. E agora? Tô saindo totalmente... A história do controle para a mulher moderna é algo que, muito assim, difícil, né? Valeria um episódio inteiro, assim, né? Como ajudar as mulheres a deixar e abrir mão um pouco do controle. Porque eu acho que esse é um tema que eu ouço, assim, todo mundo. Não consigo. Começa a entrar na crise de ansiedade só de pensar que não vai controlar algo. E desculpa, né? Filho a gente não controla, né? E eles vieram ao mundo, inclusive para mostrar pra gente isso, né? De que o controle não tá na nossa mão. Né? E também várias lições sobre impermanência, né? De que as coisas são realmente passageiras, o que é bom e o que é ruim, né? Tudo isso vai passar. Eu queria uma dica final, assim, pra gente encerrar esse episódio sobre, sei lá, uma amiga te ligou e falou, meu Deus, como eu faço para enfrentar o puerpério? O que você diz? Acho que a primeira coisa é procurar rede de apoio. Procurar rede de apoio para não enfrentar isso sozinha, porque a intensidade dos sintomas do baby blues provavelmente se darão pelo cansaço, né? Então, se ela conseguir descansar, se ela conseguir ter um tempinho para tomar um banho, para comer, fazer uma refeição quentinha e saber que o bebê tá bem, provavelmente ela vai se sentir melhor. E trazer o companheiro, né? Falando... do casal hétero, novamente, mas o companheiro ou a própria parceira dela, trazer para a luz de que quem está entrando numa depressão raramente consegue perceber que está indo. Então, é o olhar de quem está ali do lado que fala, puxa vida, mas espera aí, eu conheço a Mari, a Mari é sol, né? E eu tô vendo a Mari ficando ali, acuadinha, tá quietinha e tal. E aí, olhar para a Mari e falar, amor, você quer descansar um pouquinho? Você quer que eu saia com o bebê pra você dar uma dormida? Você quer que eu prepare algo pra você comer? É quem tá de fora que vai acabar cuidando. Então, enfrentar isso sozinha, e aí a gente pode fazer um outro episódio inteiro pra falar do que é ser mãe solo, mas de não ter ninguém pra olhar por você, é muito mais intenso, é muito mais difícil, porque historicamente a gente não nasceu pra cuidar, de criar filhos sozinhos. Aquela história, né, de que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Para cuidar de uma criança. Exatamente. Qual seria a sua dica? Olha, a minha dica seria, em parte, tudo que a Ana já falou, e eu acho que a parte 2 é se permitir, se acolher, né? Sentir. E sentir medo, sentir angústia, sentir raiva, entrar em fúria, se acolher mesmo, porque isso é necessário, né? E também tentar entender que, até para acolher esse sentimento sem cair na culpa, né? Nossa, eu tive um ataque de fúria, olha só, eu sou péssima e tal. É entender que a sua reação, ela foi um mecanismo de defesa, né? E o mecanismo de defesa é por autopreservação. Então, viva, eu me amo. Eu quero me cuidar, eu quero me preservar. Então, a gente precisa também lançar esse olhar amoroso sobre si própria. Porque senão a gente também entra na autocobrança, no perfeccionismo, né? E isso é muito ruim. Eu vou dedurar, doutora Kátia, porque eu trabalho com a doutora Kátia, então eu também atendo as pacientes, as mesmas pacientes, e tem mais uma coisa que ela faria, ela prescreveria briófilo na caixa d'água. Ela é amante do briófilo. E eu sei que ela, né? Somos. Eu lembro que no meu puerpério, ela, amada, como é que você tá? E tal, eu fiz assim, tô colocando briófilo na caixa d'água. É figurativo, tá, gente? O briófilo na caixa d'água é figurativo, mas ele ajuda muito, né? Ajuda muito. Mas essa história do auto-amor e da diminuição de cobrança, né? Ou do próprio auto-julgamento, assim, porque levanta a mão quem nunca se auto-julgou, né? Não. Tipo, não dá. Né? Não tem como, né? E como a gente... Realmente, eu acho que, pra mim, pelo menos, vou falar do meu buraco. Assim, o meu buraco maior de todos é quando eu sinto que eu não fui legal com alguém ou que eu não fui legal comigo mesma, a culpa que eu volto sobre mim mesma. E aí, muitas vezes, a gente lança essa culpa no outro, né? A gente
dispara a nossa raiva em outras pessoas para tentar descontar algo que a gente está chateada com a gente mesmo. Sim. Então, reconhecer isso e se acolher, como você disse, né, no sentido de é um mecanismo de autodefesa, tem uma ferida aqui, tem um desentendimento aqui, tem uma confusão aqui, tem uma angústia aqui, tem um monte de hormônios que eu não tô conseguindo dar conta aqui, tá tudo bem, né? É também passageiro. E aí, quando a gente consegue reconhecer isso e até pedir desculpa para quem a gente tratou mal, eventualmente, né, nesse acesso de raiva, vai ajudando a gente, né, a melhorar como um ser humano, né? Mas também aumentar o nosso auto-amor. Eu sei que eu fiz errado, mas eu sou capaz de consertar, eu sou capaz de melhorar. Eu acho que isso ajuda muito. De reconhecer, né? De reconhecer, em primeiro lugar, de aceitar, né? Porque a aceitação é o primeiro passo para a mudança, né? Sim. Eu penso, Mari, que a gente muitas vezes precisa ir de encontro à dor para se transformar, crescer e se desenvolver, né? E nesse encontro com a dor, você também precisa ter autocompaixão. Não é vitimismo, mas é você olhar para você mesma com amor, né? Dentro disso que a gente está falando. Eu acho muito importante, fundamental. Fundamental. Obrigada, que delícia de papo. Espero que tenha ajudado muitas mulheres, muitos homens também, muitas famílias que estão enfrentando aí o puerpério juntas, unidas, esperemos nós, né? Assim esperamos muito. E se você perdeu algum dos nossos episódios, já se inscreve aqui no canal da Veleda para você buscar todo o conteúdo. O nosso próximo papo, depois a gente vai falar de rede de apoio, mas o próximo vai ser sobre amamentação. Né? A gente falou bastante um pouquinho aqui sobre amamentação, mas tem um aprofundamento bem gostoso que a gente preparou com muito carinho para você também. Então, se cuida por aí. Qualquer dúvida, deixa comentários aqui no canal e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!